Iniciamos mais um ELG Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e eu amo estar aqui com vocês. Hoje o programa está assim, cuidando da sua saúde, do seu bem-estar. Recebemos Leonardo Jacob, personal trainer e gerente da Academia Inspire. Nós nunca vamos dizer não. A gente tem que achar uma solução. Se o custo vai aumentar, se o custo vai diminuir, a gente vai achar uma solução, mas não é uma palavra que não faz parte da minha gerência. Eu sempre vou buscar fazer de tudo para poder resolver o problema. Recebemos também Dr. Nasser Fares, que é o presidente da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas do Estado de Mato Grosso, e também Dr. Sandro Stefanini, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de Mato Grosso, e passou muitas informações relevantes. É independente do tempo de Covid ou não. Quando você foi a um cirurgião dentista habilitado e qualificado, ele estava lá de jaleco, gorro, máscara, óculos de proteção e colocou no paciente o óculos de proteção também, ele colocou um avental. Então o nosso dia a dia já nos prepara. Fique aqui comigo que o ELG Você está apenas começando. Hoje é terça-feira e toda terça nós temos esse quadro que acrescenta na nossa vida, que cuida do nosso bolso, e para isso temos ele toda semana aqui com a gente, transmitindo o seu conhecimento. Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo com 3 best-sellers, e realmente é uma pessoa que entende do que está falando. Venha, Bruno Perim. E aí, pessoal do programa ELG Você, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, justamente porque é meu aniversário. Claro que talvez o programa não vai ser passado aqui no dia do meu aniversário, mas hoje, o dia que eu estou gravando, é o meu aniversário, então muito legal poder, de uma certa forma, comemorar junto com vocês aqui. E o assunto de hoje é justamente a questão das pequenas vitórias. Quantas vezes você está atrás daquela ideia grande, daquela ideia gigante que vai mudar todo o seu negócio? Pois é, muitas vezes as pessoas ficam sempre atrás daquela grande mudança brutal que vai acontecer, mas não entendem que o grande resultado, uma coisa que vai realmente mudar a sua realidade, vem de várias e várias pequenas vitórias. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje justamente porque eu tive uma reunião pela manhã, uma pessoa muito especial para mim, que é o diretor aí de uma grande escola na área imobiliária, que se tornou também um amigo, o Diogo, e a gente estava conversando, ele é cliente da nossa empresa, da Pixerama, e a gente estava conversando sobre justamente isso, que teve um resultado muito legal que a gente conseguiu atingir em conjunto. E quando a gente estava batendo papo sobre isso, eu falei assim, pô, Diogo, mas sabe qual que realmente foi o X da questão pra gente atingir esse resultado? E aí ele me perguntou, qual foi, Bru? Eu falei, cara, foi o ataque constante a isso. Pô, imagina que toda a quarta-feira, no início da tarde, a gente tem uma reunião que a gente fala sobre OKR, que é justamente a metodologia de planejamento, em que toda santa semana a gente tem que falar sobre aquele resultado que a gente tinha que atingir, o que a gente está fazendo a respeito, as pequenas atitudes que a todo momento a gente tinha que executar para tentar melhorar aquele número, para tentar atingir aquilo. Então, a consequência natural não foi uma ideia avassaladora, mas foi uma série de pequenas atitudes, melhorias, ações que geraram nesse resultado que foi, cara, muito legal e realmente causou um impacto muito significativo no negócio. E essa é a dica que eu quero trazer para você. Quando você tem um bom plano, quando você identifica aquilo que é mais importante você atacar e define um período de tempo, tipo 3 meses, para ficar em cima daquilo, e realmente fica em cima disso, essas pequenas vitórias que vão trazer um resultado extremamente significativo. E essa é uma dica bem legal aí para você
de empreendedorismo, para você, empresário que visa ser empresário, ter saltos aí, ter um crescimento mais significativo. Meu muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E aí, gostaram da dica dessa semana que o Bruno nos trouxe? Tem alguma dúvida? Quer interagir? Quer sugerir algo? Pode entrar em contato nos nossos canais de comunicação ou diretamente com o Bruno Perim pelo direct, ele realmente responde. Mas continuando, o nosso Elgue Você chegou no momento que eu adoro, porque podemos passar informações para todos vocês sobre tudo que está bombando, tudo que está em evidência no nosso radar, no nosso quadro de notícias. Faturamento de lojas online no Brasil cresce 47% no primeiro semestre de 2020, a maior alta em 20 anos. E-commerce recebeu 90,8 milhões de pedidos no primeiro semestre do ano, alta de 39% em comparação com o mesmo período, de acordo com pesquisas. Porque as pessoas estão transmitindo suas horas de sono em lives nas redes sociais. O velho sonho de ganhar dinheiro dormindo na internet foi atualizado na era das lives. Atentos a um estranho interesse do público, usuários de redes sociais estão transmitindo suas horas de sono ao vivo, na esperança de aumentar seu engajamento e até faturar literalmente de olhos fechados. Páginas de veículos de comunicação no Facebook são atacadas. Na madrugada da última quinta-feira, diversas empresas e veículos de comunicação tiveram seus perfis no Facebook atacados com imagens pornográficas. Padre investigado por corrupção abre rombo na grade da Rede Vida. Além do constrangimento de ser envolvido em suspeita de desvios milionários de doações de fiéis para a compra de imóveis e objetos de luxo, o padre Robson de Oliveira Pereira, reitor do Santuário da Basílica de Trindade, Goiânia, abriu outro buraco. Sorocaba e Bia Rodrigues registram momento a dois. Primeiro, Vale Night. Papais de primeira viagem, Sorocaba e Bia Rodrigues compartilharam em suas redes sociais o primeiro Vale Night do casal. A modelo e o cantor curtiram a companhia um do outro longe do filho Theo, de 3 meses, em um restaurante japonês em São Paulo. Vale Night do mamãe e do papai. Eu quero dar uma choradinha. A moça tá com saudade de comer um japonesinho. Já dei também. Foi, só pra dar um. Dá um pra mim aí, ué. Não. Egoísta. Olá, minha gente! Estou aqui sempre trazendo coisas boas, acrescentando na vida de vocês. É isso que a gente quer e eu tô trazendo uma novidade que realmente todo mundo vai gostar. O nosso programa Elgue Você, junto com a Agatha Joias, está fazendo aí um sorteio e vamos presentear alguém com um vale presente de R$1.000. É isso mesmo, R$1.000. Então, olha, para participar é só entrarem no nosso Instagram lá, no Elgue Você, e seguirem as regras e participarem quantas vezes quiser.
Voltamos! E agora, o nosso assunto é de interesse geral, minha gente, porque nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, e para falar sobre atividade física e tudo que mudou agora, depois da pandemia, nós trouxemos o Leonardo Jacob, que primeiramente quero te agradecer muito de estar aqui com a gente hoje, Léo. Obrigado, eu que agradeço. É muito importante nós passarmos as informações em relação a esse novo normal, que agora é algo muito, assim, presente, principalmente para os profissionais que atuam nesse segmento e para as academias, né, Léo? Sim, sim. E você está à frente de uma das academias, assim, muito tradicional aqui, que é a Inspire, que fica ali anexo à Odara. E agora é um estúdio, né, Léo? Eu quero que você nos conte. Vamos iniciar por aí, você nos contando como é que está funcionando lá a Inspire. Nós fizemos essa remodelação, né, com o atendimento mais personalizado. Sim. Temos poucos alunos dentro da sala para poder dar essa segurança, né, desse distanciamento que tem que ter entre um e outro. Então, nossos aparelhos são bem distanciados um do outro para poder estar fazendo essa segurança para os nossos alunos, né? E tem todo esse agendamento agora que você não chega na academia e fica esperando alguém sair para você poder entrar. Então, você tem o seu horário para você treinar, você já entra lá, tem todas as normas de segurança que a gente desenvolve. É algo assim, marcado, né? Que nem, olha, gente, já vou, eu treino na Inspire, né? E aí, é o horário certinho. Eu falo, só que não dá para atrasar. Você tá entendendo? Eu pego porque tem o horário certo, né? Sim, você chega lá, por exemplo, é 11 horas. 11 horas a pessoa tem que estar lá e tem o tempo certo do treino. Para poder render legal o treino, né? Para poder ter uma boa resposta. Todo mundo usando máscara, se cuidando desse distanciamentozinho, que é importante para a segurança de todos, né? Léo, você é personal, então essa parte da atividade física, da saúde, do bem-estar, é algo que já está presente na sua vida há muito tempo. Eu queria que você nos contasse um pouquinho da sua trajetória, do porquê que você escolheu estar aí atuando nesse segmento. Sempre você gostou? Sim, eu sempre pratiquei esporte quando adolescente. E meu professor sempre falava assim, você gosta de, além de quando você aprende alguma coisa, você gosta de ensinar o seu coleguinha do lado quando era moleque, né? Então fazia futebol, começava a querer ajudar os outros, fazia natação, começava a querer mostrar a técnica de movimento. Então assim, eu acabava sempre sendo um auxiliar do professor por onde eu passei. Você vê que é algo realmente que já está na gente, né? Sim, ensinar para mim é uma coisa que é muito legal. E na área de esporte é muito mais gostoso, muito mais divertido, né? Então, e você é personal também, você atende, você está lá comandando a Inspire, mas você atende também... o treinamento individualizado. Individualizado. Nós temos uma grade de professores que atendem 5 alunos por horário, né? Por um preço muito acessível. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar muito sobre isso. Sabe por quê, Léo? Não te interrompendo, que a gente já vai começar, porque a Inspire, ela tem um estigma, dizemos assim, que ela é uma academia inacessível para uma parcela da população que não teria condições financeiras de treinar na Inspire. Mas eu sei que isso só algo que acabou pegando, né? Que não é uma realidade. Sim. É uma academia que tem uma qualidade gigantesca e também é acessível, sim. Exatamente. E a gente já vai tocar nisso. Mas, antes disso, eu quero que você continue aí falando um pouquinho dessa sua escolha e da sua opção por estar aí prestando esse serviço de atividade física, de personal, que agora está bombando também, né, para todo mundo. Hoje a pandemia mostrou que a necessidade de você não ser obeso, porque muita gente sofreu com esse Covid, né? Os que são obesos sofreram muito mais. Então, assim, tem que cuidar do peso, né? A atividade física, ela melhora o sistema imunológico. Se você fizer ele de forma adequada, você não pode treinar muito intenso. E se você treinar leve, também não te dá resultado. Nossa, então, você tem que ter esse equilíbrio na hora de montar o treino para o seu aluno ficar seguro. Tá todo mundo preocupado com a imunidade agora e devemos estar preocupados, né? Sim, porque é já é comprovado que quando você está com a sua imunidade em equilíbrio, boa, se caso você venha contrair esse vírus, a resposta do seu corpo é outra, né? Sim, você consegue responder melhor
as situações do assintomático que o próprio corpo consegue combater, né? Não precisa de você estar se medicando, você não sente nada, né? Sim. E já os que estão sentindo, tendo os sintomas, eles não sofrem tanto quanto as pessoas que são sedentárias, que estão acima do peso, que têm alguma doença crônica, né? Engraçado. E esse setor ficou tanto tempo parado e as pessoas precisando da atividade física até para sua própria saúde. Exatamente. Tinha condições de estar desde o início, não precisava fazer todo esse isolamento, né? Podia estar já fazendo os atendimentos mais restritos, com um bom Da forma distanciamento. como está hoje, né? Sim, é extremamente seguro. Hoje nós temos o nosso espaço, ele comporta 54 alunos. Nós só vamos atender no máximo com 25 alunos a 30. Então está abaixo ainda, né? Para ficar mais seguro ainda, para que os nossos alunos se sintam bem seguros dentro do espaço, né? Nós temos como atender mais, mas não precisamos fazer dessa forma. É o que você falou do nosso estúdio. Nós temos manobrista, estacionamento coberto, todo mundo fica achando que o nosso preço é muito alto, né? Mas verdade. nós partimos de R$ 259 mensais para fazer 2 vezes na semana. Isso que é importante. E esse valor que você passou, a gente pode falar preço, já que você falou, eu adoro, né? Exatamente. 259 mensal que está lá em Inspire, e você tem alguém que está ali acompanhando Sim. do seu lado, dando toda a assistência, ensinando você a fazer o movimento correto, porque você, como personal, me diz, isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Que nem eu falo, a gente malhando errado, minha gente, né? Exatamente. Malhando errado não funciona, não é verdade, Léo? É muito importante o tempo de repouso entre uma série e outra, porque senão não acontece nada. Não adianta nada você fazer uma série, ficar lá no celular, 1 minuto e meio depois você vai fazer uma série de novo, já não tem mais a mesma intensidade de treino, né? Você não Sério? pode treinar pesado demais, mas também você não pode treinar leve demais se você ficar muito tempo descansando. Isso acontece Se você muito, não eu vejo pegar no- muita gente assim. Nós temos a noção de intensidade de carga, assim, então, pô, esse peso está leve, vamos botar um pouquinho mais, ó, isso aqui você não está dando conta, vamos diminuir para você poder ficar dentro da série. Então todos esses detalhes fazem diferença no treino. E aí quando você chega na Inspire, tem um professor para cada 5 alunos, então ele consegue fazer com qualidade esse atendimento. Ele te dá essa garantia. Um professor a cada 5 alunos. Isso. É isso? E também tem a opção, desculpa. Não, E- pode e- falar. E também tem a opção de você, se você quiser fazer individual, você tem o personal trainer, né? Tanto tem uma equipe de professores que podem te fazer essa aula. Se você quiser trazer o seu professor, vem conversar comigo e a gente... Verdade, isso é muito Verdade. importante. Você falou assim que tem essa questão também das pessoas que estão treinando em outros locais, estão com medo desse retorno por causa de ser uma academia muito grande, muita gente, acaba tendo uma certa aglomeração, as pessoas estão com medo disso. Sim. Então vocês têm uma abertura. como que eu diria, uma facilitação Com certeza. para você levar o seu profissional, o seu Sim. personal lá para Inspire? Sim, pode vir. Olha que legal. Não tem taxa de locação. Nós que somos personal trainer, isso faz muita diferença, porque quando você vai trabalhar num lugar, se você traz o seu aluno para a Inspire, você não paga taxa de locação, entendeu? Aham. E tem muitas academias que cobram extremamente alto o valor, né? Olha, eu já fui verificar, sabe? Isso é algo assim muito importante, porque eu treinava numa academia e o meu personal não dava aula, assim que funciona, né? Não Isso. dava aula naquela academia. Eu não posso falar o nome, mas é uma academia aí. Uhum. Aí eu fui conversar, né? Achando que a gente poderia chegar num valor, só que foi um absurdo você levar Sim. o seu profissional para malhar, para te dar te assessorar na academia. Eu fiquei assim horrorizada, porque você inviabiliza tudo, Sim. né? É uma forma de falar não, né? E quando eu entrei na gerência da academia, do estúdio Inspire, a primeira coisa que eu falei para a Márcia foi: nós nunca vamos dizer não. A gente tem que achar uma solução. Se o custo vai aumentar, se o custo vai diminuir, a gente vai achar uma solução. Mas não é uma palavra que não faz parte da minha gerência. Eu sempre vou buscar interessante. fazer de tudo para poder resolver o problema. Porque na realidade, Léo, o atendimento é tudo, né? Exatamente. Eu acredito que em qualquer negócio, a gente está lidando com pessoas com necessidades, né? E são Então, todas assim, lógico, diferentes. Então, assim, eu acredito, lógico, às vezes tem coisas que a gente não consegue atender, Sim. mas tudo dentro do possível que você consiga ajustar para ter um bom atendimento, Exatamente. eu acredito que o resultado vem, Com né? certeza. Com certeza.
E essa questão, tá bom, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que nós estamos aí num cenário muito mais favorável em relação a essa pandemia, estamos assim progredindo para que isso seja algo que ficou no passado, Exato. né? Então assim, na visão de vocês agora, voltou para ficar, né? Sim, hoje, mais do que nunca, o cuidado vai ser extremamente importante em cuidar da saúde, para se prevenir, né? Você vê atletas de alta performance, quase a maioria não pegou, ou se foi assintomático, então você vê que são mais seguros. Quem pratica atividade física, quem se alimenta certinho, foi muito mais, teve muito mais chance de não pegar, ou se pegou, não foi forte, não foi trágico de ter que se internar e tudo mais. Então isso é diferente. Você vê que você está com o seu corpo tipo em equilíbrio, porque você está treinando, tudo melhora, né? Sua imunidade, seu condicionamento físico, seu bem-estar, né? Tudo aí, seu equilíbrio, tudo melhora. Tudo melhora. Então, exatamente. Maravilhoso. Eu adorei as informações em relação à Inspire, porque a Inspire é uma academia de muita qualidade. Só antes de finalizarmos, né? Essa diferença que vocês mudaram agora para estúdio, é que é só musculação? Nós temos só musculação agora, né? E é um trabalho, como é que eu vou dizer? A intenção é que seja menos aglomeração, né? Tenha menos alunos dentro da sala. É algo mais exclusivo, um formato mais personalizado. É isso? Para você não dividir muito aparelho com o aluno, com outros alunos, então você vai ter um espaço mais seguro. Eu entendi, adorei. Olha, manda um beijo para a Márcia, maravilhosa, que sempre está lá. Ela é diferenciada. A Márcia é a proprietária, né, da Inspire, e ela está sempre ali na linha de frente, atendendo as pessoas, conhecendo. E você cria uma relação que você leva, né? Eu já estou aí treinando na Inspire já tem um bom tempo, já sinto super em casa, né? Eu quero ter mais tempo para ir, né? Eu já quero ir todo dia, mas eu não consigo. Mas isso aí é algo que eu não quero abandonar, porque realmente a gente tem que estar bem, e isso faz a diferença em todos os setores da vida, né, Léo? Com certeza. A disposição, eu sempre falo, dor de sedentário, você não sai da cama no final de semana. Você pode estar com uma dorzinha muscular de treino, você tem disposição para fazer o que você quiser. Isso é verdade. Então, o sedentarismo, ele se arrebenta. Demais, isso é verdade. E, além de tudo, faz mal para a saúde, né? Exatamente. Léo, olha, quero te agradecer muito por você estar aqui compartilhando seus conhecimentos, passando essas informações muito pertinentes da Inspire, porque é algo que traz uma oportunidade para as pessoas saberem que tem algo de qualidade, num preço acessível e que vai mudar a vida das pessoas. Muito obrigado a você. Obrigada eu. E o Elgue Você de hoje continua. Vamos ter mais uma entrevista sensacional. Logo após o intervalo, a gente já volta. Estamos de volta e agora no Elgue Você vamos abordar um assunto que é de interesse geral. Vamos falar de odontologia e para isso estamos recebendo hoje o Dr. Nasser Fares, que é presidente da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas de Mato Grosso, né, Nasser? É um prazer imenso te receber. Obrigado, Elga. Para mim é uma maior satisfação estar aqui de volta. A gente que fica satisfeito. E o Dr. Sandro Stefanini, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado, né, doutor? Olá, Elga. Satisfação estar aqui participando. Obrigado pelo convite. Nós que estamos muito satisfeitos em recebê-los e falar de algo tão importante na nossa vida, que é sobre odontologia, saúde bucal. É algo assim que realmente tem que estar presente, né? E a gente tem que ter atenção a isso o tempo todo, né, doutor Nasser? Concordo. A saúde oral, ela é a porta de entrada para tudo. Na conversa, numa entrevista para emprego, para... como o próprio profissional, estando com a parte oral bem, assim, em bons estados, para o cliente achar que, né? É verdade. É sempre... Não é nem só a questão física, como a interação, a inclusão, né, doutor? Isso. É algo assim que nos representa, assim, na hora todo mundo olha os dentes, né? Você tá com a saúde bucal, os dentes perfeitos,
é algo que já abre portas. Exato. Inclusive, eu até comento com as pessoas que na hora que acabar o uso da máscara, um sorriso vai ser tão valorizado, porque hoje em dia você não vê mais sorriso, você só vê os olhos piscando e a testa, né, se mexendo. Isso. Quando não tem toxina na testa, né? Porque quando tem, você não sabe se está rindo, se está sério, né? Falando de toxina, eu já vou puxar um assunto muito importante com o Dr. Sandro, né, que é em relação à harmonização facial, que agora foi regulamentado, isso, doutor? Isso, Elga, em janeiro de 2019, o Conselho Federal de Odontologia, através de uma resolução, criou, que faz parte das atribuições do Conselho Federal de Odontologia, a especialização e harmonização orofacial. Então agora ela é regulamentada, reconhecida pelo Conselho Federal e as pessoas estão aí ativamente, os cirurgiões dentistas ativamente trabalhando em mais uma área do seu conhecimento. Isso aí teve um debate muito grande, né, em relação a essa autorização dos profissionais da odontologia também realizarem esse procedimento. Mas, doutor Nasser, o senhor também realiza a harmonização e... realiza? Não. Eu fiz o curso, mas não realizo. Não realiza, mas estudou, né, odontologia. Sim, e sabe que os profissionais curso de odontologia, eles estudam muito essa parte é o foco, né? Então eu acredito ter um conhecimento muito intenso em relação aos músculos e do procedimento de harmonização facial fica um pouco mais fácil ou tem uma intimidade maior, isso aí procede? Não, procede sim, com certeza, porque na odontologia a gente estuda cabeça e pescoço principalmente. Então não tem nada melhor do que o próprio cirurgião dentista de entender de músculo, de nervo, de ligamentos, da face. Então é o profissional, um dos profissionais que mais entende. É o que eu imaginei, de doutor. face, entendeu? Então, na harmonização, no meu entender, comparado com outras profissões, é o que mais estuda, é o que tem mais, um dos que tem mais capacidade de fazer harmonização. Inclusive, eu até passar para o Sandro depois, sobre a parte de credenciamento, de harmonização, a parte de cursos, que eu acho que a harmonização tem que ser bem feita. Com certeza. Bem feita. Então eu vou deixar até isso para o Sandro comentar. Já vamos comentar, doutor. Como é que funciona? Não, Elga, como toda especialidade recém-criada, você tem que criar critérios para que hajam os especialistas. Então, nessa resolução 98 de 2019 do Conselho Federal, ele regulamentou e já indicou na resolução o que é possível ser o reconhecimento do especialista. Sendo assim, depois foram criados os cursos de especialização com os professores devidamente credenciados. Então, o Conselho Regional ele vai receber essa documentação e vai encaminhar para o Conselho Federal fazer a homologação deste credenciamento e desse reconhecimento de especialização. Isso serve para todo tipo de especialização em odontologia. Nós temos hoje 23 especializações reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia. Dentre elas, odontologia do esporte, harmonização orofacial, a estética, que é a dentística, enfim. São todas reconhecidas e homologadas pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, existem os critérios. Eu não posso simplesmente me declarar especialista em harmonização orofacial. Eu tenho que ter um curso regular, fazer esse curso ser reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Para aí sim eu receber o meu certificado, dar inscrição ao Conselho Regional de Odontologia e me declarar especialista em harmonização orofacial. Acontece muito de profissionais exercerem sem ser especialistas? Ele até pode exercer procedimentos, seja em qual for a área da odontologia, sem ter a especialidade. O que ele não pode é se declarar especialista sem sê-lo e sem ter feita a inscrição no Conselho Regional de Odontologia. Isso é o que ele não pode fazer. Agora, se ele já adquiriu essa área do conhecimento, porque todo profissional, principalmente os profissionais da área da saúde, ele está ali para prestar um serviço à população, para prestar um benefício à população. Então, me formei em odontologia para prestar um benefício à população e é evidente, esse benefício vai me trazer fonte de renda também. E não é crime, pelo contrário, é o meu trabalho e a gente deve ter a fonte de renda dali. Mas o principal objetivo, prestei serviço à população e com esse benefício eu tenho a minha renda. Esse profissional ele vai poder exercer qualquer área de conhecimento dele, seja na graduação ou na pós-graduação.
Então, se ele já tem um curso na área de harmonização, ou qual área for da odontologia, ele pode exercer no consultório, independente se é especialidade ou não. O reconhecimento da especialidade e o anúncio dessa para a população só se dá após inscrição no conselho como especialista, em qualquer área. Em qualquer área, né? Doutor, existe muitas reclamações em relação, porque eu acredito que a harmonização é algo que as pessoas buscam resultado, né? Então, quem vai até um profissional tá com uma expectativa de resultado. Então, quando não é atingido, existe muita reclamação em relação a esse procedimento não ter chegado a um nível de satisfação ou criado algum problema? Isso pode acontecer, mas no Conselho de Odontologia nós não temos recebido com frequência reclamações em relação a procedimentos estéticos. É raro isso chegar. Que bom. Isso significa que o profissional está se preparando adequadamente para isso. Também não quer dizer que não existam profissionais que não tenham o preparo ou que não tenham o cuidado devido para que aconteça. As pessoas acabam errando, seja por dolo o ser humano, ou por né? culpa. Exato, por dolo ou por culpa. E o Conselho está lá para receber todas as sugestões, reclamações, enfim, aquilo que a população se sentir atingida. No entanto, no Conselho de Mato Grosso, a gente tem visto com muita positividade o trabalho da harmonização orofacial dentro do Estado. Os profissionais têm trabalhado de maneira que não vem nos causando problema. Inclusive, nós temos uma comissão dentro do Conselho, formada por profissionais da harmonização orofacial, que realmente estão visando trabalhar para que a harmonização sempre trabalhe melhor, que os profissionais trabalhem de forma correta e melhor. Doutor Nasser, você é presidente da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas e eu quero saber um pouquinho de Mato Grosso. Eu quero saber um pouquinho sobre as atividades da ABCD. A ABCD ela foi criada em 2003, em maio de 2003, e ela foi criada para valorizar mais a profissão, ela foi criada para dar mais opções aos colegas na parte de curso, na parte de valorização, como já falei. Sim. A gente faz muitos convênios para os associados, churrascaria, farmácia, um monte de coisa. E o nosso gancho... tipo uma assistência mesmo aos profissionais, né? Isso. E o nosso Entendi. gancho maior é os nossos cursos em congressos. O nosso congresso em São Paulo, todo ano, na época de janeiro para fevereiro, tem o CIOSP, que é o Congresso Internacional de São Paulo, de Odontologia de São Paulo, que é pela APCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, que é uma secção da ABCD. Então, seria tipo uma ABCD São Paulo. Entendi. Mas como ela é antiga, mais de 100 anos, começou com a APCD e ficou sendo a APCD. Então, nesse congresso, que é o nosso maior auge, nós temos uma frequência de expositor, palestrante, visitante, em tudo. Nós temos uma faixa de 110 mil pessoas frequentando esse congresso. Nossa, é muito grande. É muito grande, Muito grande. A gente pega o pavilhão, 4 pavilhões do Center Norte, é muito grande. Então, movimenta muito dinheiro, movimenta muita atualidade, é gente de fora, é gente de tudo quanto é lugar que você imaginar, está nesse congresso. Então, o nosso maior gancho é o congresso. Falando de quantidade de pessoas, profissionais da odontologia, eu tenho uma informação, doutor, que o Brasil tem um número maior de faculdades que estão aí formando profissionais da odontologia. E que isso não reflete na questão da saúde bucal mesmo, uma grande maioria de pessoas assim que ainda não tem isso como uma realidade na sua vida. O que vocês me dizem em relação a isso? Eu vou começar, depois eu passo para o Sandro. Eu não acho errado criar faculdade de odontologia. Eu acho errado não dar qualidade no estudo. Criar é fácil. Eu quero ver manter isso aí, conhecimentos. Por exemplo, você vai abrir uma faculdade no Xingu, um exemplo, e não duvido que vai abrir. Mas aonde que ele vai arrumar professores para dar essa aula, para ministrar? A mão de obra não tem. Então o que faz? Pega um professor daqui, pega outro dali, aliás, profissionais
daqui, dali, ou traz de fora, que são poucos. Então, o que acontece? O ensino é fraco. E o que o aluno quer? Ele quer o papel. Ele quer só Ele quer o papel, formado, ele quer o certo? papel, ele quer o papel. Então ele pega, se forma e vai fazer cursos. Aí começa a fazer, quando faz. A gente até agradece quando faz os cursos, porque daí aprende. E dentro da faculdade, hoje, não estão aprendendo. Infelizmente, isso aí. Isso é uma realidade mesmo hoje em relação ao estudo propriamente dito, né? Inclusive tem um pedido de alteração, não tem? Em relação a essa profissão, eu acredito que vai mudar o tempo como é que diz? Do curso para 6 anos, não é mais um tempo de especialização? Existe um grupo, junto com... Até o Conselho está estudando isso aí também, o Conselho Federal, para mudar de cirurgiões dentistas para medicina orofacial. Para ser mais valorizada, eles dizem, né? Por ser medicina da face. Mas aí, no caso, assim. existiriam os dois ainda? Não. Aí Seria um ficaria, só? A medicina orofacial. O cirurgião dentista sairia. Nossa, isso aí, você, na opinião de vocês, iriam dar uma repressão nessa, como é que diz? Que ficou de muito fácil acesso, né? E não teve o retorno em relação à qualidade do curso em si. Eu acho isso? Que tudo, Elga. Inclusive, até se você vai procurar um emprego no órgão público, o dentista ganha 10, o médico ganha 100. Tipo assim, um exemplo. Até o Sandro pode falar isso aí. A proporção mais certa é que ele está mais por dentro, essa parte burocrática. Então, ela não é valorizada. Então, quem sabe, mudando, aumentando a carga horária, tem a medicina antes, Sim. 2 anos, 1 ano de medicina, depois passa para a odontologia. Lógico, quem for fazer não vai gostar que são 6 anos, mas se ele pensar para o lado positivo, ele está aprendendo mais. Que é do conhecimento, né, doutor? Exatamente. E fora do Brasil, se for para Portugal, para outros países, é medicina orofacial. Então... Com outro nome, mas tem a medicina no meio. Entendi. O que o senhor acha disso, doutor? Agora eu passo o resto. Não, vamos por critérios. A abertura de faculdades, infelizmente, não cabe ao Conselho Federal ou aos conselhos regionais determinar. Isso é parte da economia, livre comércio, e as pessoas preenchendo aqueles requisitos da documentação, eles podem abrir. Mas é uma luta do Conselho Regional e a luta do Conselho Federal para que seja interrompido, pelo menos por um tempo, a abertura de novos cursos. Muito difícil a gente conseguir isso, mas a gente tem tentado junto ao Congresso Nacional, porque se a gente for observar hoje, os grandes grupos de ensino do país e que abrem frequentemente faculdades de todas as áreas, dentre elas a odontologia, eles têm uma grande representatividade na política. Então, eles têm um dinheiro, então eles acabam colocando lá deputados, senadores, prefeitos, governadores, enfim. Estão ali representando a política, que é quem determina a lei para abertura ou fechamento. Então, é uma briga muito grande que a gente vem travando, conselhos regionais e Conselho Federal de Odontologia em relação a isso. E vamos continuar. Acho que falta um pouquinho mais de representatividade da odontologia na política. Então, o cirurgião dentista ele tem que começar a entrar na política para brigar justamente por esses direitos. Isso é uma etapa. Em relação à mudança de nome, não é simplesmente eu mudar para medicina orofacial, não é isso. Existem critérios que querem ser criados e aí sim, os conselhos têm apoiado essa mudança também, inclusive o Conselho Federal de Odontologia, dentro de alguns critérios para que a gente possa melhorar a qualidade de ensino, que mais uma vez tem sido prejudicada a qualidade de ensino, muito pela grande oferta de faculdades que são abertas. Sim. Então você acaba abrindo muito a faculdade, você diminui a qualidade desse ensino, porque as faculdades acabam baixando o preço para poder ter alunos. Infelizmente é assim que funciona. Oferta e procura, né? Exatamente, a lei da oferta e da procura. O que a gente tem brigado é, primeiro, qualidade de ensino, seja qual for o nome, odontologia ou medicina orofacial. E é evidente, se essa mudança de nomenclatura vier junto com critérios onde sejam obrigados essas faculdades a ter esses critérios mais rígidos de ensino, de tempo de ensino ali, aí sim, eu acho cabível e necessário
que se faça essa mudança. Legal. Doutor, o senhor é presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado e eu queria falar um pouquinho sobre as atividades do Conselho. Mas o senhor segura a resposta um pouquinho. Claro. Vou chamar um intervalo, já já a gente volta. Voltamos! Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Nasser Fares, presidente da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas de Mato Grosso, e o Dr. Sandro Stefanini, que é o presidente do CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia do Estado de Mato Grosso. E é onde nós paramos, né, no final do bloco. Eu perguntei ao senhor sobre as atribuições, como que é a atuação do CRO em relação aos profissionais da A odontologia. principal função do CRO é fiscalizar o exercício da profissão. Então, aqueles que lá estão inscritos, não só o cirurgião dentista. O Brasil hoje tem em torno de 350 mil cirurgiões dentistas. É muita gente. Mas mais um tanto de TSB, que é o técnico em saúde bucal, o auxiliar de saúde bucal e o técnico em prótese dental. Esses são os profissionais que são inscritos no conselho. Então, qualquer pessoa que quer saber se aquele profissional está regularmente inscrito, basta acessar o site de cada conselho regional e olhar se esse profissional é um profissional inscrito regular lá. Ficam disponíveis à população? A Ficam população, disponíveis lá? você pode colocar o nome e cada um tem um número de identificação, Sim. o número do seu CRO. Por que eu estou te falando isso, Helga? Do ano passado para cá, nós já aprendemos mais de 20 falsos cirurgiões dentistas. Meu senhor. Dentre estes, por exemplo, 8 falsos cirurgiões dentistas que entraram com documentação falsa no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, tiveram a sua inscrição provisória referendada e, em seguida, nós conseguimos cancelar, denunciar para o Ministério Público e para a Polícia Federal. E esses já estão sendo investigados. Alguns até já tiveram apreensão. Nossa. Além desses, para você ver como tem gente que tem maldade, nós conseguimos prender uma falsa dentista em Rondonópolis que já atuava há 18 anos. Meu Deus. E desde... 18 anos. E mais, desde 2009 ela era funcionária pública da Prefeitura de Rondonópolis. Como dentista? Como cirurgiã dentista, porque ela apresentou lá um documento falso, diploma falso, carteira profissional falsa. Lembrando que lá atrás, quando ela entrou, 18 anos atrás, por exemplo, que ela entrou, era mais difícil a fiscalização. Hoje não, hoje o meu fiscal ele vai até o local, ele pede a sua documentação e ele pode pela internet online, em tempo real, verificar se a sua inscrição é válida ou não. Então a tecnologia hoje em dia ajuda muito. Ajuda bastante, ajuda para os dois lados, né? O cara que quer fazer a maldade, ele também tem a tecnologia, como esses que apresentaram ano passado, certificados de conclusão falso de uma universidade daqui de Cuiabá e entraram com inscrição no conselho. E aí, quando a gente pega, a gente tem que denunciar para a Polícia Federal e Ministério Público, que já tomaram as suas atitudes. Alguns, inclusive, já estavam atuando. Então, é muito importante a população entrar dentro do site e ver a real situação. Se lá não está um dentista ou um cirurgião dentista inscrito regularmente e ativo no conselho, não vá. Ele não é um profissional que está qualificado ou mesmo habilitado para fazer o atendimento. Nossa, isso a gente tem que realmente ressaltar a todos, né? Vamos colocar aí o site, né? Depois eu vou pegar certinho, vamos colocar aqui na tela, para que as pessoas realmente se direcionem, falar, não, eu vou procurar um profissional, vou buscar esse serviço, eu vou lá primeiro checar. Porque, lógico, profissionais, por exemplo, como o Dr. Nasser, está aí há muitos anos, muito conhecido, formou muita gente, né? Foi professor, então é uma pessoa que já precede tudo, todo mundo já conhece. Agora, existe com essa quantidade de profissionais aí no mercado e que vem se formando, essa informação para as pessoas, para o cidadão, é muito importante, muito importante. Então, tá aí o site do Conselho Regional, Regional, onde vocês podem ir lá e se certificar se realmente estão sendo atendidos por alguém que estudou certinho e que vai fazer um bom serviço. Doutor, falando em relação a isso, é engraçado que eu, como leiga, né, eu falei, eu nunca conseguiria exercer uma profissão. Essas pessoas, elas têm curso técnico? Como que elas conseguem exercer uma profissão por tanto tempo, 18 anos, e mesmo assim, sem um curso, sem ser formada? Helga, grande parte iniciou o curso de odontologia e não concluiu. Entendi. Né? Ou mesmo aqueles que são práticos,
que foram aprendendo com alguém, com outro cirurgião dentista, e foi colocando de pai para filho. Às vezes acontece, né? E é importante você ter. Então, para a população, acesse o site do Conselho Regional de Odontologia para você saber se aquele profissional realmente é inscrito ou não. Todo profissional tem um número, que é o chamado número de CRO, que deve ter essa identificação na sua placa, na frente do seu consultório. E aí você vai verificar se o nome que está na placa é o mesmo que consta no conselho. Porque muitas vezes, Elga, ele está lá com um CRO falso, como foi o caso dessa falsa cirurgiã dentista de Rondonópolis, que tinha um número de CRO de um outro cirurgião dentista regularmente inscrito. Entendi. E aí ele pode estar falsificando isso também. Então é um trabalho que a gente tem de investigação, e aí eu agradeço aqui na Grande Cuiabá ao DECON, Delegacia do Consumidor, que está sempre atuando junto conosco, ao Ministério Público do Estado, que tem um convênio conosco, e todos os órgãos da Justiça, órgãos policiais que sempre nos acompanham, principalmente no interior, que é mais difícil da gente conseguir essas apreensões. É difícil por causa do acesso? É difícil por vários motivos, dentre eles, pela parte política também. Existem muitos práticos que são apadrinhados políticos de alguém da cidade. Isso, bastante. Já houveram cidades em que meu fiscal chegou lá e o delegado virou e falou assim, não vou atuar porque ele é protegido político de fulano de tal. Isso acaba e acabou. Desde 2015, quando nós entramos no conselho, eu como presidente da ética na época, Dr. Luiz Evaristo, que hoje é conselheiro federal, do Conselho Federal de Odontologia, nós entramos e começamos um trabalho com uma outra força que é tão grande ou maior do que o próprio poder político, é a chamada imprensa. Então, quando o poder político quer atuar contra o cidadão, nós vamos chamar aquele que pode nos auxiliar, que é a imprensa. É evidente, Com certeza. nós vamos tomar todas as providências, primeiro, legais, cabíveis, fazer os pedidos, para que esse órgão policial e ou político tome as providências cabíveis a ele. Mas quando ele se recusar, nós também vamos usar as medidas que nós temos para que ele possa exercer o seu papel e proteger a população. Que realmente precisa, né? Porque, doutor, realmente, não é uma região fácil, né? Você vai fazer qualquer procedimento no dente. Para quem já teve uma dor de dente, sabe, né, doutor? Imagino. Imagina, então é uma coisa assim bem que realmente tem que ser fiscalizado, porque pode trazer até óbito a alguma pessoa, né, que vai fazer um tratamento lá e que realmente não tem conhecimento para que esse resultado, né, correto seja alcançado. O pior de tudo, Elga, é a parte de asepsia, esterilização. Um consultório desse, normalmente, é um consultório sem muitos cuidados. Então, isso que é o perigo. Que nem você falou, contaminação. Sim. Esse que é o perigo para a gente. E só dando existe o 0800 ainda do CRO? Existe o 0800, depois eu forneço certinho, tem uma Isso. ouvidoria do CRO também Tem para uma fazer denúncias. ouvidoria, que Eu maravilha. Eu vou passar para vocês depois todo os meios de comunicação, o contato que a pessoa pode entrar no CRO para você poder colocar. Ótimo. Inclusive, uma pessoa normal, um público, desconfia daquele consultório, entra no site 0800, não precisa falar nome e só fala o local e pronto. A pessoa só ir lá e dar uma fiscalizada. Nós temos né? ouvidoria onde você pode fazer denúncia, toda denúncia é anônima, vai sair em nome do Conselho Regional de Odontologia e não da pessoa que o fez. A gente só pede o maior número de dados possíveis para que a gente possa estar atuando. Elga, o grande problema não é só o resultado estético ou o resultado funcional que a pessoa vai ter. A gente está vivendo tempos de Covid, mas o cirurgião dentista, ele está ali preparado, aquele cirurgião dentista formado, ele formou na academia e ele se preparou para ele proteger o paciente e proteger a si de diversos tipos de infectantes. Nós temos meningite, nós temos HIV, nós temos a hepatite, que são doenças altamente contagiosas e que podem levar à morte. E muitas vezes essa morte não vai vir logo depois do tratamento odontológico. Entendi. Ela vai Isso aí vir ao longo do tempo. Então o paciente, por vezes, ele não sabe que não foi o cirurgião dentista naquele momento do prático que está ali que fez a contaminação nele. Ele não vai nem saber quando ele se contaminou. Infelizmente acontece isso. E é evidente que os erros durante o procedimento também são muito mais graves com aquele falso cirurgião dentista, porque ele não tem o preparo para isso.
Só que ele só vai sentir isso tempos depois, não no momento. É aí que complica, né? Vai saber quando foi Exatamente. contaminado, né? Doutor, o senhor falou de contaminação, falou de Covid também, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas assim, eu já ouvi falar, né? É algo que não sei se é em concreto, eu não sei se é um problema corriqueiro para vocês também, em relação a essas clínicas populares, sabe? Que virou uma febre, né? Tem muitas clínicas e eu fiquei sabendo que não tem uma higienização adequada, nem um uso de material adequado também. Eu acho que acredito que a economia que tem que gerar pelo fato do procedimento ser um pouco mais acessível à população. O que o senhor pensa disso? Eu não sou contra a clínica popular. Eu acho que ela tem que ter, para as pessoas mais carentes, ter acesso ao invés de ir para um serviço público. Desde que faça um serviço bem feito e que tenha uma boa esterilização. Mas, que nem você falou, para ter uma lucratividade, ele tem que ter uma alta rotatividade. Então, tipo assim, vamos atender um paciente a cada 15 minutos. É complicado. Pode acontecer isso, desde que ele tenha muitos instrumentais, auxiliares, fazer asepsia, que é difícil, é complicado, é demorado. Da parte que, em comum, onde joga água, tem a turbina, é isso que é mais complicado. E o instrumental, tem que ter muito instrumental já esterilizado para atender um paciente a cada 15 minutos. E outra, não é um colega, um cirurgião dentista trabalhando numa clínica popular. São 10, 15, são vários. Então imagina 15 minutos cada paciente, ou 30 minutos cada paciente, e já em seguida entra outro. Lógico, eles devem ter mudado agora com a pandemia, deve ter estendido mais o tempo de tratamento ou o espaço entre o tratamento para fazer essa asepsia, que deveria fazer normalmente, independente de coronavírus. Sim. Tanto que no consultório, o cirurgião dentista, vindo a pandemia, ele já estava se protegendo de outras doenças que nem o Sandro citou. Lógico, agora ele aumentou mais do que antes, que já tinha se protegido. Sim. Mas para o paciente se sentir seguro também. Agora, ele continua, eu sempre jogo para ele essa parte burocrática. Porque no CRO tem as queixas, por exemplo, o paciente queixou, vai para o CRO. Sim. Então, eu não sei como é que está o CRO nesse sentido. Essa das clínicas populares. fiscalização, doutor Sandro, nessa época de Covid, como é que vocês estão? Vocês intensificaram, estabeleceram regras a essas clínicas também populares e a todos os profissionais que atuam? Helga, vamos deixar claro assim um ponto. O cirurgião dentista é, com certeza, um dos profissionais, se não o profissional, que mais se prepara contra infecções. É independente do tempo de Covid ou não. Quando você foi a um cirurgião dentista habilitado e qualificado, ele estava lá de jaleco, Sim. gorro, máscara, óculos de proteção e colocou no paciente o óculos de proteção também, ele colocou um avental. Então, o nosso dia a dia já nos prepara, porque nós não estamos preparados para o Covid apenas. Nós estamos preparados para o Covid, para o HIV, para a meningite, para tantas outras doenças infecto-contagiosas. Que já estão aí, né? Muito tempo Faz presente, parte né? da nossa rotina isso. Sim. Então, ele é um profissional em que o paciente pode ir com tranquilidade para ser atendido, seja em qual tempo for, de Covid ou não. É evidente que agora, nesta época, até porque é uma doença que ainda não se conhece os mecanismos dela, tanto para tratamento quanto para possível cura, não se tem a firmeza nisso ainda, ou a prevenção, não temos uma vacina, é evidente que outros cuidados foram tomados. Mas o cirurgião dentista já estava preparado para fazer esse tipo de procedimento em qual época for, tratamento eletivo ou de urgência. Quando saiu o boom do Covid no Brasil, foi orientado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Conselho Federal de Saúde e pelo regional, alguns cuidados a mais que deveriam ser tomados. E aí a gente fez essa orientação e não determinação de como seria o atendimento, se eletivo ou não. O STF quem decidiu. Quem vai fazer, se o dentista, se o profissional da saúde, ou se fulano ou ciclano, se os bares ou não funcionarão,
são os governadores e os prefeitos. Então isso saiu e nunca foi na mão dos conselhos, principalmente os conselhos de saúde. Então nós não determinamos nunca isso, só orientamos como seria. Pode falar. Eu falei, é bom passar essa segurança para a população, porque eu acredito, o senhor pode até me dizer melhor, houve uma diminuição de procura, doutor? As pessoas preocupadas em ir a um consultório resolver esses problemas? Sim, houve uma diminuição, é o medo de sair de casa. Eu não digo nem ir ao consultório, dentro do consultório, é a locomoção de ônibus, é a locomoção de carro, descer do carro. Então, e outra, sem necessidade. Não é aquela contaminação ali, né? Não é aquela contaminação. Não é o medo de estar lá no consultório, é medo de cruzar com as pessoas. Entendi. Mas lá no consultório ele não vai ter problema, o problema é o caminho dele. E outra, ele fala assim, eu vou porque se não tem nada urgente, eu vou dar um tempo. Então, é isso que aconteceu. Só emergências, lógico, ele tem que ir, e a gente atendia também. Sim. Mas a maioria deu um stop, deu uma parada, até dar uma regularizada, mas já está voltando, a pessoa já está mais tranquilo, estão mais consciente do uso de máscara, das proteções. Mudou o mundo agora, né? E acabou sendo para melhor, né? Porque a higienização hoje em dia é uma realidade muito... Todo mundo busca, né? Todo mundo com álcool gel, o tempo todo eu já ando na bolsa, pendurada, né? Então isso aí foi algo positivo que a pandemia trouxe. Como tudo na vida, sempre tem seu ônus e bônus, né? Então, com certeza, as dificuldades nos fazem crescer. Sim. A odontologia em particular, eu imagino que vai crescer muito, já tem crescido muito com essas dificuldades passadas agora. Principalmente aí aos colegas eu falo, para a nossa organização financeira. Porque como todo profissional liberal, às vezes a gente não tem a organização financeira. E aí a odontologia, além de todos os cuidados que já tomava com a população, agora vai começar a tomar cuidado consigo. Cada profissional vai pensar na sua família, vai pensar no futuro e no que pode acontecer e atrapalhar o seu trabalho diário. Maravilha! Olha, nós estamos com o tempo estourado. Dá vontade de ficar mais um bloco conversando, porque são informações assim do nosso dia a dia que as pessoas realmente precisam. Quero fazer um convite para vocês retornarem aqui mais uma vez, porque passar esse tipo de informação para as pessoas que estão aí nos assistindo me interessa muito, viu, doutor Nasser? Obrigado, Elga. Mais uma vez agradeço, o teu programa é muito bom. Obrigada. E é bem visto. Obrigada, isso eu já até obrigada. Pesquisei. Olha! Foi bem visto, tranquilo. Obrigado. As pessoas gostam muito. Eu recebo um feedback muito grande por essa informação que a gente traz. Porque são assuntos que faz parte do dia a dia e também que você ter esse conhecimento muda a sua vida. Como o senhor, doutor, passou essas informações para as pessoas terem onde buscar, onde se informar, se realmente estão sendo atendidos por alguém que é habilitado. Então isso aí é muito importante. Quero te agradecer muito por ter compartilhado com a gente todas essas informações hoje. Elga, satisfação poder estar aqui, agradeço mais uma vez o convite, satisfação em poder conhecê-la pessoalmente. Obrigada. Conselho de Odontologia, Dr. Sandro Stefanini está à disposição para quando vocês nos derem mais uma oportunidade de estar aqui conversando sobre odontologia ou qualquer outro assunto que desejar. Com certeza, então já vamos marcar, vamos sair daqui marcado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas se você perdeu algo, quer mandar alguma sugestão, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e também o nosso canal do YouTube para vocês reverem essa entrevista ou muitas outras sensacionais que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.